vós, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo, que é o vosso culto racional. É a mesma coisa que ele está dizendo. Rogo vós, irmãos, pela expressão da alma de Jesus Cristo, que vocês apresentem as vossas almas, o vosso sentimento, a vossa vontade, o vosso desejo, que é o santo, que é o sacrifício vivo a Deus. Ele quer vontade, sentimento, vontade. O irmão Marcos está aqui, ele prega uma palavra que me ficou muito na mente para mim, me gravei, e ia falar em Provérbios capítulo 27, versículo 7. Diz que a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas a faminta toda amarga é doce. Vão porque vão, quer dizer, a alma faminta, quem vai fazer o tempero do sabor somos nós. Não pensa que Deus vai pôr não. É nós que vamos fazer o tempero do sabor em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Quem está entendendo, glória a Deus em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus. Então o que está em jogo em nossa vida é a sua alma, é a nossa alma. É isso que está em jogo. O inimigo quer roubar a nossa alma. E as pessoas dentro da igreja têm se perdido por não compreender a mensagem. É muito simples. Vou explicar para a igreja aqui. Cremos que temos acesso além do véu. Jesus rasgou o véu. Temos acesso além do véu por dar para chegar em Deus. Mas assim, a Bíblia fala assim, João capítulo 7, versículo 38, quem crê em mim, como diz as escrituras. Quando Jesus foi para batizar em Mateus 3, João falou, Senhor, eu preciso, careço ser batizado por ti, e tu vem a mim, dizendo que eu tenho que batizar. E Jesus falou assim, convém que cumpra toda a escritura. Então a nossa vida tem que ser baseada na palavra de Deus, certo? Amém, igreja? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá, e Hebreus capítulo 10, versículo 20 fala assim, ele abriu um novo, vivo caminho e nos consagrou pelo véu, isso é pela sua carne. Sabe por quê? Compreendemos intelectualmente, mas não queremos viver o véu rasgado. Sabe por quê? Porque quando vamos rasgar nossa carne, do lado de lá tem que ficar a falta de perdão. Você começa a rasgar a carne, do lado de lá vai ficar aquela pessoa que você ama demais e não quer nada por Jesus. Por isso que a pessoa é difícil. Do lado de lá vai ficar o seu tempo maior para o mundano, entendeu? E você tem que rasgar aquele véu, vai ficar a maior parte do mundano, vai ficar para dentro da igreja. Viver o véu rasgado, a presença de Deus, né? Só pelo poder do Espírito Santo de Deus, amém, igreja? Então o véu foi rasgado, mas esse véu tem que se cumprir na nossa vida. Hebreus capítulo 10, versículo 20. O véu foi rasgado, abriu um novo, vivo caminho, nos consagrou, isso é, o véu foi rasgado pela sua carne. A Bíblia fala que ele se une ao seu Coríntios 6, 17, é um espírito com ele, certo? E se somos um espírito com ele, automaticamente somos uma pessoa com ele. Então esse véu rasgado é a nossa carne. Em Joel capítulo 2, versículo 12 e 13, rasgai vosso coração, não as vossas vestes, não é mudar de roupa. Estou dizendo para ninguém andar seminu e não é gelado também, mas rasgar os nossos desejos, a nossa vontade, porque Deus rasgou a nossa alma, Ele rasgou a alma dele, para que nós podemos entrar na presença de Deus com a nossa alma, no nome de Jesus Cristo. Se entra de espírito, alma e corpo, porque o que está em jogo é a alma. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que está em jogo é a nossa alma. Então você entra, é de espírito, alma e corpo. Esse é o nome de Jesus Cristo, amém, igreja? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O salmista Davi fala em Salmo 42, versículo 5: a minha alma, ó alma, por que está batida? Por que tu perturba dentro de mim? Espera em Deus, ou ainda eu louvarei e verei a salvação de sua face. Sabe por que as pessoas, dentro da Bíblia, as pessoas entram em estado de depressão? Sabe por que as pessoas têm medo? Sabe por que as pessoas entram em sono, tomam remédio para dormir? A Bíblia fala assim que a alma dela não está compatível com aquilo que Deus deu. Quando a minha alma está compatível com a alma de Deus, essas coisas têm que fugir. A Bíblia está falando. Se Ele deu cama para dormir, Ele deu descanso. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a nossa alma está compatível com a vontade de Deus, isso tem que fugir. É a Bíblia que fala isso aí, é a Bíblia. Eu estava meditando e vendo por que as pessoas entram em depressão, têm medo, têm insônia. A Bíblia fala que a alma dela não está compatível com a alma de Deus. O salmista Davi, ele fala em Salmo 42, versículo 5: ó minha alma, por que te abate? Por que perturba dentro de mim? Espera em Deus, eu louvarei e verei a salvação da tua face. As pessoas são perturbadas o dia todo, porque a alma dela não encontrou Jesus, não quer encontrar Jesus Cristo. A nossa alma, o nosso desejo, a nossa vontade, só tem descanso quando nós abrimos a nossa alma para Jesus. Aí você tem descanso.
você não vai ter pesadelo, porque você está firme na palavra de Deus, você está confiante em nome de Jesus. O que está em jogo é a nossa alma. Por isso que eu quero passar para a igreja. A alma significa sentimento, vontade e desejo, garra. Então Deus também te ama, Deus também tem pessoas. A igreja vai compreender isso aqui, é uma coisa que eu vou dizer. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, 3, fala assim: antigamente Deus falou de muitas maneiras, de várias maneiras com os pais, pelos profetas, e nesses dias falou através do seu Filho, a quem custou herdeiro de tudo, quem sustenta a terra. Ele expressa a imagem da sua pessoa. Deus é uma pessoa. Como é que uma pessoa no pecado, na prostituição, na sodomia, na poligamia, fala que tem Deus no coração? Porque esta pessoa foi que destruiu o sodomita lá em Gênesis 19. Foi destruir os pecados lá. Como é que esse amor que manifestou agora foi o mesmo que destruiu lá no Gênesis capítulo 19? Como é que uma pessoa fala que tem Deus, que tem Deus no coração, que Deus também é uma pessoa? Ele se manifestou como uma pessoa e está no pecado e diz que tem Deus no coração. Não tem. Por quê? Ela está enganando ela. Deus. Então eu gosto de falar uma coisa que está dentro da Bíblia. Temos que crer em Deus em espírito e verdade. Espírito e verdade é que você crê em espírito, alma e corpo. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está dentro, diga glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Que essa palavra se foi ao encontro de cada, que essa mensagem se foi ao encontro de cada coração. Essa pessoa que entendeu, não engana ele. Dai glória a Deus, aplaude o Senhor em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Quando Deus expressou a sua alma, Ele rasgou a sua alma ao mundo, Ele abriu a sua alma ao mundo. Vocês podem ver que lá em Mateus capítulo 26, 38, Deus fala uma coisa: a minha alma está triste até a morte. E Deus é espírito. A alma que anda em espírito, ela vai subir, mas a alma que não anda no espírito, ela vai descer por fora. Então, a visão que Deus dá para nós andar em espírito. Deus se revelou a este mundo como carne, e isso é o grande mistério. Vocês podem olhar bem, o cristão só pode ser justificado no espírito quando ele compreende que Deus se manifestou na carne, se revelou na carne. Vocês podem olhar em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Grande esse mistério da misericórdia, que Deus se manifestou, revelou na carne, foi justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado ao gentio, crido pelo mundo. Então, quando Deus revela em minha vida, automaticamente o Espírito Santo é a minha justiça. Os anjos estão me vendo para me servir pronto. Vou pregar ao gentio, o mundo vai ver Jesus em nós, amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o mistério da revelação. Vocês podem ir em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9, 8, 10, fala assim: de sorte que todos os dias a morte se manifesta em nosso corpo, para que a vida de Cristo se manifeste em nosso corpo. Todos os dias então somos entregues à morte, para que Cristo se manifeste nas nossas carnes mortais. Isso é revelação. Enquanto Deus não revelar na nossa carne, na nossa natureza, não está cumprindo o que está dentro da palavra de Deus em 1 Coríntios 15, versículo 54. Tragada foi a morte. Tem que cumprir essa escritura na nossa vida, não é intelectualmente. Você pode ver a leitura que vai parar lá onde? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Aí se cumprirá. Tragada foi a morte. Isso tem que cumprir nós na igreja. Você entendeu? Para que a pessoa não venha se perder. Todos os dias temos que converter, todos os dias se converter, todos os dias. Eu falo uma coisa para a igreja aqui, para a nossa meditação, lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, simboliza, fala assim: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Em outras palavras, aonde está o teu tesouro, aí está a sua alma. Associa onde está o seu tesouro. Está naquela pessoa que não quer nada de Jesus, você vai perseguindo, está no mundão, as coisas lá fora. Jesus Cristo Jesus Cristo é a primícia para nós. Está meditando hoje na leitura e vendo ali. Ela em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, fala assim: que Jesus é o primogênito dos mortos. Sabe por quê? Maria falou: a minha alma engrandece ao Senhor. Porque Deus fala em Mateus capítulo 22, versículo 32,
que Deus é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus é Deus dos vivos, é Deus dos mortos. Mas fala em Romanos capítulo 14, versículo 9, para que Jesus foi para isso que Cristo morreu, para que Ele seja Senhor dos mortos como do vivo, porque Jesus foi o que desceu lá no inferno e pegou a chave da morte. Ele é o primogênito das mortes. Ele foi a primeira pessoa que morreu. As pessoas que morreram no Velho Testamento não chegaram ao inferno. A Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 3, versículo 19 e 20, que Jesus deixou a parte mais baixa da terra, pregou o Espírito em prisão. Pregou para que povo tudo, Jezabel, que povo tudo perdido. Deus pregou para ele, porque eles não podiam inaugurar o inferno. Então quem inaugurou o inferno foi o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu. E a Bíblia fala em Salmo 78, versículo 51, que ele feriu todos os primogênitos do Egito, porque o faraó tentou segurar o primogênito do Egito, que é Israel, que somos nós. Ele matou todos os primogênitos. A Bíblia fala assim, em Salmo 78, versículo 51, que ele feriu as forças das primícias do Egito. Todas as pessoas que andam fazendo a vontade do mundo, do Egito, dá o melhor para o Egito. O tempo dela, tudo para o Egito. Vem um domingo só na igreja. Quando chove, Jesus não pode voltar nem para chuva. Se voltar, vou te falar, são poucos que se salvam. Ó, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, vou te falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que dá, quando vai ler a Bíblia, 10 minutos, 5, olha lá, custa abrindo a boca. Mas quando é para o mundão para assistir um jogo de televisão, é 1h30. Dá o melhor para o Egito. Quando vai fazer uma festinha, vai presentear alguém, compra o melhor presente. Vai na churrascaria, dá o melhor. Mas quando vai ofertar, ele pega a escritura em Mateus capítulo 23, versículo 25, ele apoia nela e fala assim: não seja fiel no povo, muito te colocarei. Ele apoia para puxar para o lado dele, entendeu? Para puxar para o lado dele. É isso? Então, a pessoa, o melhor que ela dá para o Egito. A Bíblia fala em Salmo 78, versículo 51. Eu feri as forças, além de eu matar todos os primogênitos do Egito, eu feri as forças da primícia. Aquela força que você tem para ir no mundo, a buscar aquelas coisas debaixo de chuva. Olha, se fosse para dar uma cesta básica no culto hoje, está lotado. Cabia não? Não cabia. Mas é a palavra de Deus, não precisa chamar o povo escolhido. Então a Bíblia fala que aquilo que você dá primeiro para o mundo, as primícias, Deus falou, já feri. Por isso que muitos cristãos dentro da igreja, ele não prospera, porque eu dou o melhor para o mundão, e para Deus ele dá pouco, e Deus fica só observando. Deus não quer Deus, Deus não é Deus de 50% não. Deus é Deus de 100%. Deus é Deus de 100%, com Ele é tudo ou nada. Jesus fala bem claro aqui para nós, a igreja, nessa noite. Mateus capítulo 12, versículo 30. Eu estive meditando hoje de manhã e estava pensando. Jesus fala assim: quem não é por mim é contra mim. Quer dizer, se eu não estou com Jesus, eu estou batendo de frente com Ele. Quem é que vai aguentar Jesus Cristo? Deus fala: quem não é por mim, ele é contra mim, que eu vou contra Jesus. Quem aguenta Jesus, o soberano criador do céu e da terra? Não, o inferno aguentou ele soube todas as coisas. Então Jesus é a primícia dos mortos. Ele desceu ao inferno, ele pregou para o espírito de prisão, ele morreu primeiro, ele desceu ao inferno, ele inaugurou. Agora, se a segunda pessoa foi Judas, eu não sei, porque Judas já sabia da palavra de Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que está em jogo é a nossa alma, o nosso sentimento, aonde você tem baseado seu sentimento, sua vontade. Porque igual eu falei, crê que o véu está rasgado, mas na hora de partir, viver aquele véu, aquela falta de perdão por alguém que te magoou, você não, mas se eu rasgar a pessoa, eu vou perder, vou ter que perdoar alguém. Se eu rasgar, eu vou ter que dar meu tempo todo para Jesus. É fácil viver que nós estamos lá, é fácil dizer que estamos além do véu. O duro é viver o véu. Sabe por quê? Porque a igreja, preste atenção, isso aqui é um ato profético. Tudo que você faz na terra aqui, dentro da Bíblia, é um ato profético. A Bíblia fala que ligar na terra, você ligar no céu. O que você fizer aqui, está feito de você desfazer, que está desfeitar. Então é um ato profético. Então a Bíblia, tudo que você fizer é um ato profético. Se você deve para Deus, é um ato profético. De acordo, então você está crendo diante de Deus que o véu está rasgado. Viver e praticar a palavra de Deus. Deixar que o mundo deixa para lá desse véu. Assim como Jesus rasgou a carne dele na cruz, nos pregos, na chicotada, ele morreu, assim somos nós. Então Jesus fala assim: quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aplaude o Senhor que está em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Aleluia. Olha, Velho Testamento, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 30, a Sulamita deu uma pergunta para o Eliseu, muito importante, isso meditando. Quando o filho dela morreu, Eliseu disse para Gerazim: vai lá, pega o meu bordão, coloca na criança. Ela chegou diante de um Deus: peraí, estou certo contra o Senhor e vida tua alma.
eu não te deixarei, como diz, tão certo como os desejos de Deus que vive em você, eu não deixarei você ir. Então ela sabia o que era a alma, tão certo como o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei ir. Ela sabia a visão da alma. Muitas vezes nós apoiamos na leitura de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ou Davi pecou tanto, mas foi segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele não voltava o pecado passado, ele não voltava às mesmas práticas de maneira nenhuma. Quando ele pecava, ele não voltava naquele pecado. E muitas vezes nós apoiamos em Davi, esquecendo dessa parte. Por quê? Você vai entender uma coisa: Davi, ele não voltou nos pecados. Hoje nós muitas vezes voltamos ao velho pecado, às velhas maneiras e chegamos diante de Deus, falando: Deus, perdoa os meus pecados, Senhor, por aquilo que eu cometi. A Bíblia fala assim, é Deus que fala em Salmo mesmo, fala assim que Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Lá nas costas do Japão, é o lugar mais fundo do mar, um breu escuro, nem animais, nem peixe vai lá. E Deus fala assim: eu lancei os vossos pecados no mar do esquecimento, ninguém chega lá. Aí pecamos, entramos no pecado, voltamos à maneira antiga de novo, outra vez, chegamos diante de Deus: meu Deus, perdoa os pecados. Que pecado você quer que eu te perdoe? Não, eu fiz aquilo, né? Não te perdoei, você foi lá de novo. Então você vai entender o quê? O diabo, sabendo que não pode ir lá no abismo, não pode ir lá no mar, buscar aquele pecado e apresentar de Deus para te acusar, mas o diabo sabe que tudo que você ligar na terra será ligado no céu. O diabo sabe que Marcos capítulo 9, versículo 23 fala assim: tudo é possível que crê. Então um ato profético, ele induz a você o pecado, você vai lá no mar e busca outra vez, e pega e apresenta diante de Deus. Sabe por quê? Aí se perde. Você entendeu o que é? É um ato profético. O que você faz aqui é um ato profético. O que nós fizemos na vida do caminhar é um ato profético. O diabo já foi vencido na cruz, mas vai depender de nós. O que ligar na terra será ligado no céu. Então o que nós fazemos é um ato profético. Então o que a igreja tem que fazer? Fugir do pecado, mas principalmente guardar a alma. A alma, eu gosto de falar alma. Alguma das palavras que significado da alma, que eu muito importante, estive meditando no Velho Testamento, em Gênesis capítulo 12, versículo 13, e Ezequiel capítulo 13, versículo 19. Alma significa garganta também, mesmo. Alma, significado garganta também. Porque com muitas pessoas que estão dentro da igreja perdida, a alma dele está morta, então, e não estão compreendendo. Você entende que